Hoje, uma vez por todas, você vai entender por que tão importante é fazer a reforma íntima e por que tão importante é o autoconhecimento. E por que você precisa começar hoje mesmo, sabe? Sem dogmas, sem crenças, sem preconceitos. É algo que vai te ajudar e muito, como me ajudou e tem me ajudado durante muito tempo. Oi, eu sou o Fred Amorim e esse é o canal de Jornada Certa. Seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu like se você curtir esse vídeo. Não esquece de deixar um comentário, mesmo que seja um oi, só para ajudar a gente, tá bom? E compartilha se você achar bacana essa mensagem que eu vou te passar agora. E compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir e puder, porque isso vai propagar e vai levar muitos benefícios para muitas pessoas, tá bom? Bom, vamos lá. A reforma íntima é um processo de autoconhecimento, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então ela te ajuda psicologicamente, emocionalmente e até espiritualmente, porque você se encontra mais através dos processos de reforma íntima. O que seria isso? Você voltar para dentro de si, né? Olhar mais para dentro de si do que olhar mais para o externo. Então parar de se preocupar com julgamentos, parar de se preocupar muito com as coisas que acontecem ao seu redor e mudar realmente o seu universo, né? Então isso é com base na reforma íntima. Como é que a gente começa isso? Como é que a gente trabalha com isso? Parei aqui alguns itens, algumas ferramentas que vão te ajudar nesse processo de reforma íntima, do autoconhecimento, tá bom? Lembrando que isso é um aspecto psicológico e emocional, tá? Então ele vai trabalhar o seu interior, quebrar suas crenças limitantes, né, claro, e coisas que você tem no passado que não foram resolvidas, não foram muito bem resolvidas, coisas de agora. Um exemplo bacana é no trânsito. Por exemplo, por que a gente explode no trânsito às vezes? Sabe, passou uma pessoa dirigindo do nosso lado e a pessoa buzinou para você, tá na correria e tal, e você tá num dia tranquilo, tava de boa ali, sossegado, de repente a pessoa buzinou para você e você entrou naquela sintonia, né? E aí você ou persegue a pessoa, ou começa a xingar também, passa por cima, que negócio que a gente sabe como é que funciona, né? Por que acontece isso? Porque existe algo dentro da gente que precisa ser melhorado, né? Então, se você tem a intenção, né, a primeira coisa é a intenção de melhorar, né, de ser uma pessoa melhor, ser uma consciência melhor, né, continuar o teu processo evolutivo, a reforma íntima é a primeira porta para você. Agora, o que inclui a reforma íntima? Eu tenho uma colinha aqui que minha memória é curta, então vai ajudar bastante. Por exemplo, autoanálise. O que é uma autoanálise? Você começar a verificar no seu dia a dia, sabe? Prestar atenção nos seus pensamentos, prestar atenção nas suas reações, sabe? Sejam positivas, sejam negativas. No final, fica aí que no final eu vou te ensinar um exercício muito legal para você fazer, tá? Que vai te ajudar bastante na questão de autoanálise e também de memória. Bom, então, autoanálise você entendeu, né? Ficou claro. A gente voltar para dentro, começar a verificar, prestar atenção nos nossos movimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas reações, né? E começar a se questionar. Por que acontece isso, né? Por que eu estou tendo essa reação? Será que eu preciso ficar bravo? Será que eu preciso ficar triste? Será que eu preciso estourar emocionalmente? Entende? Então, comece a se questionar, tá? É o primeiro processo ali. Então, feita essa autoanálise, né, nós vamos para autoaceitação. O que seria autoaceitação? É você se aceitar como você é, né? Então, parar de achar que a grama do vizinho é sempre mais bonita, que a menina do trabalho tem a roupa mais bonita que a sua, que a dela serve e a sua não serve, porque hoje eu tô feia, que hoje eu tô gordo, que hoje, sei lá, você vai comprar cueca, às vezes, falando do lado, às vezes vai comprar cueca e vê aqueles caras sempre marombados lá, sabe, bonitões e tal, e você não é daquele jeito. Então a gente é minado todos os dias por esse tipo de informação, seja na TV, seja assistindo um Netflix ali no computador, no celular, na TV, enfim, seja numa loja que você vai, seja na rua, seja em qualquer lugar, você está sendo minado por isso.
e a gente vai absorvendo todo esse tipo de conceito, todo esse tipo de crença, que o outro sempre tem melhor, nós não somos suficientes, eu não posso ter, eu não posso ser rico, eu não posso ser bonito, eu não posso ter um carro X, eu não posso ter, sei lá, viajar para tal lugar, entende? Então essas coisas vão te limitando. De certa forma, eu não posso ser feliz, sabe? Uma coisa simples. Por que você não pode ser feliz? Como é que você pode ser feliz? Basta querer ser feliz, entende? Então por quê? Porque a emoção, ela parte de dentro da gente e não de fora. Sabe? O que o outro fala para você, o que o outro se expressa, cabe a você decidir se vai te fazer mal ou não. Então, se aceitar é isso, sabe? Você começa a agradecer pelo que você tem. Por exemplo, poxa, eu agradeço pela casa que eu tenho, sabe? Pelo teto que eu tenho. Agradeço pelo meu alimento. Eu agradeço pela roupa que eu tenho. Ou o emprego que eu tenho hoje, por mais às vezes a gente não gosta do chefe, o chefe não gosta da gente, enfim, você começa a agradecer. E isso você vai fazendo com que entre num fluxo de energia, entendeu? Uma frequência vibracional que vai te guiar para onde você precisa. Vai quebrando essas barreiras. Isso é um processo de autoaceitação muito importante, sabe? Fazer, então, esse trabalho de agradecimento, sabe? De parar de reclamar tanto e agradecer mais, aceitar mais a forma como você é, aceitar que você está num processo, o outro também está, entendeu? Não existe ninguém melhor que ninguém. Você tem toda a capacidade de fazer o que você quiser. Pô, às vezes você olha um vídeo assim, sabe? Você pega Paralimpíadas, sabe? Paralimpíadas. Pô, pessoas lá, sabe, deficientes e tudo mais, correndo e dando o seu melhor e fazendo o máximo que às vezes a gente não consegue fazer uma própria caminhada aí, sabe? Então é parar de se comparar tanto, sabe? Mostrar que, poxa, eu tenho capacidade, eu consigo fazer o que eu quero, sabe? Então não só ficar no desejo, eu queria, se eu pudesse, não sei o que, não, mas começar a se mover, sabe? Começar a se aceitar como você é e deixar a vida mais leve nesse sentido. Às vezes você está passando por um momento que é necessário esse aprendizado mesmo, entende? Então para que você entenda a tua situação, que você se liberte desses preconceitos que você mesmo cria, sabe? Dessas crenças limitantes que você mesmo cria. Às vezes a gente tem uma crença que começou lá na infância, né? Que a gente fala de resgatar a nossa criança interior. Então, que é justamente isso, você resolveu uma questão que está lá na infância, sabe? Que está te bloqueando hoje, não está abrindo a porta para você. Então, você faz a autoanálise, começa a tua autoaceitação, fala, beleza, eu entendi, estou nesse processo, eu agradeço por tudo que eu tenho, tal, e agora qual que é o caminho que eu preciso seguir? A partir daí, você começa a controlar seus impulsos, né, e começa a agir de maneira mais controlada, verificando suas questões mais negativas, sabe, suas reações mais negativas, seus impulsos negativos, entende? O que são impulsos negativos? São, às vezes, uma tristeza, sabe, como eu já falei, por causa de algum grito ou alguma palavra, uma reação. Por exemplo, eu tinha uma reação do meu pai, coisa que eu fui descobrir depois de adulto, assim, era uma coisa assim, por quê, né? Mas meu pai fazia muito carinho assim na minha orelha, assim, ó, né? Fazia isso aqui, com a mão grossa do meu pai, assim, né? E durante um tempo, assim, eu fiquei fiquei distante do meu pai, e um dia ele fez isso de novo, e nossa, surgiu uma reação em mim, assim, muito negativa, sabe? Eu falei, cara, para com isso, né? Tipo, depois, com o trabalho, assim, eu fui pensando assim, por quê? Né? Por que eu tive essa reação, né? O que aconteceu de tão ruim, né? Então, meu pai, ele sempre fazia isso aqui, falava, vai lá falar com a sua mãe, vai lá com a sua mãe, obedece a sua mãe, né? Ele fazia tipo assim. Então, não é que ele apertava na orelha, ele me machucava, mas ele fazia isso, e isso se tornou um gatilho negativo. E sabe como é que eu descobri isso? Quando uma vez minha esposa foi fazer carinho em mim e ela passou a mão na minha orelha. E isso me deu gastura. E eu falei, meu pai fazia isso, não sei o que e tal, né? E então eu comecei a perceber isso. Até que meu pai fez de novo e deu mais impulso ainda, sabe? Então depois disso eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a reforma íntima,
sabe? Comecei a me libertar de certas crenças e tal, e hoje em dia eu já consigo deixar as pessoas mexendo na minha orelha e fazer um carinho. Ter domínio sobre esses impulsos negativos é super importante. Você começar a perceber de onde que vem, como surgiram, sabe? Para que você possa cortar a corda, entendeu? Cortar esse cordão. Não é só de impulsos negativos que vive o homem, né? Então a gente precisa trabalhar também impulsos positivos e começar a fortalecer esses impulsos positivos e ressignificar os negativos, para que você vá se libertando de toda essas crenças, de todo esse peso que ficou nas suas costas, sabe? Que nem era para você estar segurando, está segurando lá. Vamos lá, você já conseguiu ter autodomínio, né, das suas emoções, está cultivando novas emoções, né? Então agora você começa a desenvolver novas virtudes, né? Então pensamentos positivos, colher emoções positivas, né, sentimentos positivos, sabe, de agradecimento, enfim, né, tudo que vai te trazer uma boa frequência, tudo que vai te evoluir moralmente, né, eticamente, tudo que vai te deixar como uma pessoa melhor, uma consciência melhor, sabe, uma consciência mais leve, entende? O que são, definir bem os seus princípios, né, princípios que eu digo como princípios morais mesmo, sabe, não estou falando de crença, de religião, nada do tipo. Aqui a gente está falando de caráter, né? Caráter moral. Então, você deixar o caráter moral forte é super importante. Entende? Então, você ser uma boa pessoa, uma pessoa de caráter, sabe? Bem, não necessariamente, eu tenho que ter uma boa instrução, não é isso, sabe? Mas você ter um bom sentimento, né? E como é que a gente faz isso? Então, aí que vem um outro processo, que é uma outra ferramenta muito importante, que é você se colocar no lugar do outro. Então, parar de reclamar, achar que tudo sou eu, por que isso acontece só comigo, que fulano fez isso comigo, que não sei o que, sabe? Você não sabe o que está acontecendo na vida do outro, não sabe o que passa quando ele acorda na cama, quando ele vai dormir, como é que é dentro da casa dele, entende? Não sabe as crenças que ele tem, não sabe o que ele cultivou no passado, né? Então, a gente começar a se colocar no lugar do outro, sabe? Entender que todos estamos no mesmo processo é super importante, sabe? Então, você para de colocar esse peso nas costas das pessoas e começa a trazer para si, sabe? Não estou dizendo não, vou pegar lá o pobre coitado lá, que está cheio de problemas e tudo, não, e eu vou trazer para mim também, colocar nas minhas costas aqui, vamos colocar todo mundo nas minhas costas, não é isso. Estou falando de resolver os seus problemas e agir com bondade, sabe, com carinho, com caridade, com compreensão. São ferramentas, parecem palavras bonitas, mas não é só isso. São ferramentas muito poderosas que vão te ajudar nesse processo evolutivo, nesse processo de desprendimento, sabe, dessa mochila de pedra que você carrega nas costas hoje. E do que eu estou falando? Eu estou falando de empatia, sabe, de realmente se colocar no lugar do outro, sabe, entender o processo, entender o que se passa, entende? Às vezes questionar a pessoa, poxa, por que você está dessa forma? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Sabe, isso é super importante, ao invés de a gente só ficar reclamando, porque fulano faz o quê, sabe, tenta entender também, sabe, quebrar essa barreira, né, que às vezes a gente traz tudo para dentro de casa, daí vai jogar em cima dos filhos, vai jogar em cima da esposa, do marido, sabe, e não consegue diluir isso lá onde tinha que ser diluído, entende? A partir daí, tendo todas essas ferramentas ao seu dispor, né, você exercitando diariamente, você começa a ter uma autotransformação espiritual, né? Você começa a se conectar mais com Deus, com a criação, entendeu? Com o universo, seja lá como você queira chamar, entendeu? Isso não é religião, isso não vai afetar suas crenças religiosas, não vai te afetar de forma alguma. Pelo contrário, vai te ajudar muito a se conectar mais com Deus, a quebrar todos esses paradigmas, né? A quebrar todas essas crenças que você tem, que a gente cria no dia a dia, todas essas dores, né, que a gente cria, e se libertar de tudo isso, sabe? E começar a ter, enfim, uma vida mais leve, como eu já falei.
E quando a gente faz isso, a gente muda nosso fluxo, a gente muda nossa frequência, a gente muda nossa vibração e muda automaticamente o que está ao nosso redor. Então vamos lá, vamos para o exercício. Então a partir de agora, toda vez que você for dormir, você vai começar a fazer um processo de lembrança inverso do seu dia a dia. Então o que seria isso? Eu estou na cama e eu vou fazer uma lembrança a partir da cama. Eu fui pro banheiro, escovei os dentes, eu tomei banho, eu cheguei em casa do trabalho, enfim, né? E do trabalho eu peguei no trânsito, né? De casa eu fui pro trânsito, estava no carro, depois eu estava na empresa e dei tchau para as pessoas e eu fiz não sei o que, entendeu? Então você está fazendo um trabalho, o processo inverso do seu dia, tá? Para que você vá recordando de tudo que você passou, até chegar no momento onde, poxa, teve isso daqui que me incomodou, sabe? Mas por que será que me incomodou? E a partir dos momentos você vai pegar isso, vai colocar aqui numa bolha, certo? Uma bolha azul, e vai direcionar pensamentos positivos para essa situação, sabe? Então eu questionei, entendi, aconteceu isso, tá, beleza, tá, eu perdoo esse sentimento, perdoo esse sentimento que eu tive, junta tudo nessa bolha azul e mentaliza ela indo embora, mentaliza ela saindo, sabe? Desaparecendo na sua frente. Então você está perdoando, você está deixando que vá aquele sentimento, aquela emoção. Da mesma forma, você vai fazer quando estiver uma situação positiva. Então, uma situação que te deixou muito feliz no dia, sabe, que te trouxe um benefício moral, te trouxe um benefício emocional, então você vai colher aquela informação, vai colocar, então, numa bolha dourada, e aquela cena, aquela situação, e vai trazer para dentro do seu coração, dizendo, eu agradeço por esse momento, eu agradeço por tudo que eu senti nesse momento. Ok? E para finalizar, você também pode fazer da mesma forma, após questionar os seus sentimentos, aquela cena que foi complicada para você no dia, complicada emocionalmente, fez a questão da bolha, pega o entendimento, sabe, questiona por que aconteceu isso, tenta resolver ali, ressignifica, sabe, digamos assim, que foi uma pessoa, sabe, uma pessoa que te deixou muito mal, ou se ela te faz sempre mal, sabe? Eu digo assim, não que ela tá te fazendo mal, mas você está gerando um sentimento mal, um sentimento de dor, sabe, ou de, sei lá, você se sente reprimida com aquela pessoa, entende? Então o que você faz? Você gera essa bolha azul, coloca essa pessoa dentro, sabe, mentaliza ela sorrindo, entende? Jogando, emanando energias positivas para ela ali. Nesse momento você deixa que ela vá embora, sabe? Deixa que ela vá, deixa aquela situação ir. E fala, eu te perdoo fulano, eu te perdoo ciclano, sabe? E agradeço pelo entendimento que você me deu, agradeço para que eu possa visualizar algo que eu ainda não tinha resolvido dentro de mim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Fred Amorim, esse é o canal Jornada Certa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilha esse vídeo para quem você achar que vale a pena, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe.